Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de Hipnose. Agradeço primeiramente a empresa Vaca Voa, vacavoa.com.br, a empresa do nosso amigo e gestor também, Andrei. É a empresa que está nos patrocinando. Agradeço 1000 vezes a ele e a empresa dele. Hoje contamos com a presença da nossa mentora, Gisele Raposo, com o tema Mapa não é território. A maioria de nós que já vive em assuntos como terapia, hipnose, hipnoterapia, em algum momento já escutou esse termo. Mas muitos de nós acabam não entendendo ele perfeitamente. E hoje a Gisele vai estar aqui para limpar todo esse assunto e falar tudo que é possível. Fique à vontade, Gisele. Boa noite. Boa noite para quem está aqui conosco na live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify a nossa resenha dessa noite falando de mapa não é território. E, de fato, essa expressão, mapa não é território, ela vem lá da PNL mesmo. É o primeiro pressuposto. Quando a gente vai estudar PNL, todo o curso ele é baseado principalmente, não todo o curso, né? Daqui a pouco eu vou falar nessa história de todo o curso. Vocês já vão entender um pouquinho que isso é mapa. Boa parte do curso ele é estruturado justamente em cima disso, que se expande para todas as áreas terapêuticas, como, por exemplo, quem estuda hipnose, quem estuda um pouquinho de psicologia, tem esse conceito de mapa não é território. Tão simples e tão desafiante de seguir esse pressuposto para muita gente. E aqui eu vou trazer uma história escrita num dos livros de Lair Ribeiro. Ela conta o seguinte: existia um fazendeiro que tinha um cavalo. E certa vez, esse cavalo sumiu, ele fugiu da sua fazenda. Os vizinhos ali do fazendeiro chegaram para ele e falaram assim: puxa, que azar, hein? Seu cavalo fugiu. O fazendeiro olhou para a situação e respondeu assim: pode ser sorte, pode ser azar. Passado alguns dias, aquele cavalo fujão voltou acompanhado de um cavalo selvagem. Os mesmos vizinhos olharam para aquela cena e falaram assim: poxa, seu cavalo agora voltou com mais um cavalo, antes você só tinha um, agora você tem dois. Que sorte, hein? O fazendeiro olhou e falou: pode ser sorte, pode ser azar. O filho daquele fazendeiro resolveu domar o cavalo selvagem. Enquanto ele estava ali domando o animal, ele caiu no chão. Seu áudio... Parou o áudio aqui para mim aqui. Parou para todo mundo? Não, tá normal. Pode seguir, tá normal. Bom, vou voltar lá, hein? O filho do fazendeiro, ao domar aquele cavalo, caiu no chão, machucou a perna e ficou com uma deficiência naquela perna dele. Ele passou a não andar direito. As pessoas ao redor olharam e falaram para o fazendeiro: puxa, que azar, hein? Seu filho foi lá domar o cavalo, caiu, machucou e agora ainda ficou com uma deficiência na perna. O fazendeiro olhou para aquilo tudo: pode ser sorte, pode ser azar. Passado um tempo, uma guerra começou a acontecer perto daquele povoado. E o filho do fazendeiro, justamente por ter aquela deficiência na perna, não foi convocado. Vários jovens daquele povoado morreram na guerra, mas o filho do fazendeiro continuou vivo. Lá vieram as pessoas dizer para o fazendeiro: pode ser sorte, pode ser azar. Percebam que tudo o que aconteceu nessa história, o cavalo fugir, o cavalo voltar acompanhado do cavalo selvagem, o filho cair, o filho machucar, o filho não ir para a guerra, tudo isso foram acontecimentos, nem bons, nem ruins, acontecimentos. Agora, para a visão de quem estava vendo esses acontecimentos, começou a ser sorte, ser azar,
de acordo com aquilo que a pessoa acredita, de acordo com as crenças que ela tem, os aprendizados de outras experiências passadas que ela teve. Nada no mundo que a gente conhece, a gente diz na PNL assim, que o mundo que você conhece, ele não é real. A forma como você está enxergando o seu mundo agora, a forma como você está assistindo para a tela agora, me vendo falar, ou para quem está ouvindo no nosso podcast, isso, a forma como você está ouvindo isso, tudo ao seu redor, de certa forma, ela não é real. O mundo não é real. Porque a gente enxerga tudo por duas realidades. A realidade objetiva, que é o mundo como ele é, e a realidade subjetiva, que é aquilo como a gente enxerga o mundo. Então, quando a gente fala em hipnose, por exemplo, hipnose é uma ferramenta. Isso é realidade objetiva. Ela é uma ferramenta que pode ser usada para terapia, ela pode ser usada para entretenimento. Para algumas pessoas, elas vão dizer coisas assim, hipnose é do capeta, hipnose é do mal, hipnose não presta, hipnose é perigosa. Para outras, para gente aqui, né, que estuda hipnose, a gente vai falar que hipnose é a melhor coisa que existe no mundo, porque a gente consegue fazer coisas incríveis a partir dela. A gente pode ressignificar questões, a gente pode trabalhar medos, fobias, traumas, enfim, a gente pode fazer coisas maravilhosas. Mapa não é território. Porque se eu perguntar aqui, William, se eu perguntar para você quem tá certo, é quem acredita que é do capeta ou quem acredita que é maravilhosa? Depende de qual lado eu tô. Não é? Se eu for estudioso em hipnose, para mim a verdade absoluta vai ser que a hipnose é maravilhosa. Se eu estiver do outro lado, então automaticamente ninguém, né? Para quem não é tanto do ramo da PNL, vai ter essa visão do William, de falar, depende do lado que eu tô. Pro peneleiro de primeira, ele vai falar assim, hipnose nem é boa nem é ruim, ela é o que ela é, ponto. Ela é uma ferramenta, ponto. É isso. Qualquer adjetivo que eu dê para tudo o que nos acontece é mapa. É mapa. Nós funcionamos, nós, população, tá? Nós funcionamos, a gente enxerga as coisas, né? Através de filtros de reconhecimento, que a gente chama de filtros God. É para marcar mesmo, tá, gente? É pra gente criar aquele lembrete e falar assim, cara, filtro de Deus, entendeu? Filtro God, G-O-D, que são os filtros de generalização, omissão e distorção. Então, quando eu digo assim, todo mundo ama hipnose, eu estou generalizando, porque existem pessoas que não amam hipnose. Ou quando eu digo assim, regressão não funciona para ninguém. Tem gente que defende isso. Regressão não funciona para ninguém. Será que não funciona para ninguém? Será que para todo mundo hipnose é legal? Então, a gente generaliza. Sabe quando a gente fala assim, todo mundo, ninguém? Sabe? William, você consegue trazer agora, assim, ó, de pronto, uma generalização? Deixa eu pensar. Até dentro da própria hipnose. Até dentro da própria hipnose. Vamos ver. Herberto aquela questão do suscetibilidade. Todo mundo é suscetível à hipnose. Todo mundo é suscetível à hipnose. Todo mundo pode ser hipnotizado. Todo mundo pode ser hipnotizado. Herberto, vai, manda aí uma generalização da hipnose. A hipnose serve para tudo. A hipnose serve para tudo. Exatamente. Lá na Street, o Natson agora é da Street, hein? Natson, nosso novo gestor, gente. Boas-vindas, Natson. Natson, vai lá, na Street. Manda uma generalização aí da Street.
Desmuta, tá mutado. Não A sei. street é divertida para todo mundo, Nadson? Todo mundo gosta de street. Todo mundo gosta de street. Você conhece alguém que não gosta de street? Não, Você não conhece? acho que não. William, você conhece Ah, alguém que não gosta de street? Eu já vi prima, pessoas que não gostam de street. Até Minha prima. pessoas que participaram, inclusive. Às vezes a experiência não foi boa. Às vezes a experiência não foi boa. E às vezes, para essa pessoa que a experiência não foi boa, a partir desse ponto que aconteceu na vida dela, ela vai falar para o resto da vida. Estou generalizando que ela vai falar para o resto da vida. Hipnose não funciona. Hipnose é mentira. Ela está generalizando de acordo com uma experiência que ela teve. E tem muito hipnólogo que generaliza as coisas. Então, ele vai lá, aprende a fazer regressão, por exemplo, faz um curso de regressão, aí faz regressão com uma pessoa e não funciona. E a partir daquele momento, ele adota o discurso de que regressão não funciona para ninguém. Né? Isso é um mapa, é a forma como ele está enxergando. Está certo ou está errado, William? Está certo ou está errado? Errado. Ou, Está errado. pela minha visão, tá errado. Mas é aquilo, né? É o que é. É o que é. É o que é, né? No mapa de mundo dessa pessoa, está certo. E daqui a pouco eu vou chegar nessa parte do está certo, é o que é. O próximo filtro é o filtro da omissão. Nós omitimos coisas o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês estão aqui me assistindo, a grande maioria que eu estou vendo está de fone de ouvido, como eu estou de fone de ouvido. Nadson, Herberto, a Lilian, agora há pouco ela estava aqui, ela não estava. O Joalisson não está de fone de ouvido, o Joalisson está ouvindo aqui, ó, com a câmera aberta, então ele está ouvindo os sons do ambiente. Para quem está de fone de ouvido, um exemplo muito clássico de omissão é o seguinte: não tem barulho externo. Você está tão focado, tão concentrado no que você está fazendo aqui, que outras coisas você está omitindo. Pelo que eu estou vendo pela minha câmera, quem está com a câmera aberta, está todo mundo sentado. Certo? Todo mundo sentado. Ninguém está deitado pelo que eu estou vendo aqui. Joalisson, faz joinha aí. Você está me ouvindo, né? Joalisson, abre seu microfone aí um pouquinho. Vai, vamos participar. Entrou na live, vai participar. Joalisson, você estava sentindo o peso do seu bumbum em onde você está sentado até eu falar isso com você? Não, não. Não? Não tava nem ligado no ambiente externo. Depois você falou que eu pensei, pô, vou pegar um fone. Agora comecei a ouvir o pessoal lá fora já. Minha perna começou a doer. Eu até mudei a posição agora. A perna começou a doer porque Ô, você mudou a Gisele. posição. Pô, Ó, o Gisele. Joalisson tá de manga curta, Lilian tá de meia manga, né? Manguinha. Vocês estavam sentindo a temperatura da sala até eu falar da blusa de vocês? Vocês não estavam, né? Não, fiquei até com frio agora que o ar tá ligado. Pois é. Quem assiste aqui o Zoom com todo mundo, vocês estavam vendo o que a pessoa da janelinha de baixo, da janelinha de cima estava fazendo até eu falar e agora você correu o olho na janelinha do lado para ver quem é que estava do seu lado? O Nadson foi o único que fez assim, ó, ele estava prestando atenção, ele sabia quem estava. O Herberto também. É só você, só. Nós omitimos informações o tempo todo. Por exemplo, um exemplo de frase em que contém uma omissão, só para vocês sentirem o peso da história. Hipnose é o melhor tratamento. O Herberto fez uma carinha assim de que ele concordou. Agora eu não sei se ele concordou que é o melhor tratamento
Ou que ele entendeu qual foi a omissão? Herberto, manda ver qual foi a omissão aqui. Então, tratamento para quê? Né? Melhor tratamento, faltou para quê? Exatamente, faltou para quê? Comparado a quê? Para quê? Para quem é o melhor tratamento? Então, a gente omite uma parte da informação. E, por exemplo, às vezes a gente está fazendo ali uma condução na hipnose e a gente pode dar a seguinte sugestão para a pessoa. E, a partir deste momento, você se concentra na minha voz. E os sons do ambiente passam a não ter importância. Você está dando uma sugestão para que a pessoa que está passando ali pelo processo omita os sons. Você está dando uma sugestão de omissão. A partir desse ponto, agora ela começa a realmente desfocar. Eu já fiz hipnose com uma amiga minha, uma amiga muito querida, na casa dela. Ela estava passando por uma questão, e aí eu tô ali fazendo a hipnose, tô dando as sugestões e não sei o que tal. Ela mora num prédio, e o alarme do carro do vizinho, mas disparou. Gente, vocês têm noção? Sabe aquele alarme que dispara? E você começa a olhar pela janela, assim, lá dentro você tá falando um palavrão desse tamanho. Gente, dentro da minha cabeça eu falo palavrão, tá? Aqui na live eu dou uma segurada. Eu olhava para aquilo e falava assim, raio, desliga essa porcaria. E tô falando. Quando eu tô falando, o gato dela subiu no colo dela. Eu tô na casa dela. É o ambiente. Aí eu falei assim, pô, agora danou de vez, né? Na verdade, eu pensei uma outra coisa. Mas eu falei assim, agora foi pro brejo, né? Porque o alarme tocou, o gato subiu. Eu falei, mas finge que isso estava acontecendo e continua. E continuei. E fiz tudo, tal, não sei o quê. Quando terminou, eu virei para ela e eu falei assim, meu, toca o alarme, o gato sobe. Aí ela fez uma cara assim para mim, ela ficou me olhando. Aí eu virei para ela e falei assim, você ouviu, né, o alarme tocar? Ela falou, que alarme? Eu falei, como que alarme? Era quase meia-noite, bem. Tocou o alarme do carro do condenado, ele não desligava. Daqui da janela, eu olhando pro carro lá, piscando a luz, eu quase, sabe, xingando. Ela falou assim, juro por Deus, eu não ouvi. Aí eu falei, eu tinha dado a sugestão que os sons do ambiente agora não eram mais importantes para aquele momento. Aí eu peguei e falei assim, não, e o gato subiu no seu colo. Ela falou assim, isso eu percebi, mas não me abalou. Ou seja, mesmo ela tendo a percepção do gatinho subindo no colo dela, ela estava tão engajada no processo e, dada a sugestão que eu já tinha dado, que tudo que acontecesse ao redor não era mais importante, ela estava focada naquilo que eu estava falando. E quando eu faço algumas terapias, eu coloco uma musiquinha de fundo, então eu reforço. Você ouve minha voz e ouve a música o tempo todo, eu generalizo, o tempo todo. Inclusive, quando eu faço online, eu dou essa sugestão, e você ouve a minha voz ou a música o tempo todo. E se parar de ouvir, você volta para o momento presente. Eu deixo como uma âncora, um gatilho, porque se o microfone cai, se a conexão corta, a pessoa já tem um gatilho, ela já sabe o que ela vai fazer se parar o que estiver acontecendo aqui do outro lado. Conforme eu estou falando, ela já sabe, pô, peraí, ficou em silêncio, a música parou, a Gisele parou de falar, então volta para o momento presente, ela já tem a sugestão instalada ali. Outras omissões que acontecem quando você não conta para a pessoa aquela rotina, sabe, do dedinho, que aquilo não é bem uma hipnose. É um teste de suscetibilidade. E quando você começa de dedos abertos, automaticamente e fisiologicamente, isso fecha. Mas não necessariamente você conta que aquilo não é bem uma hipnose. Você pode gerar um engajamento depois, quando o dedo cola e você faz lá a rotina da cordinha, blá, blá, blá.
Mas até então, você está fazendo uma omissão, tá? Tem gente que conta, tem gente que conta. Tem gente que explica depois para a pessoa, olha, enquanto eu estou fazendo isso, isso ainda não era hipnose. E tá tudo bem. No mapa de mundo faz sentido ela contar, né? Faz sentido ela ser o Mr. M da hipnose. E tá tudo bem, ela pode contar, ela tem o direito. O William gostou de eu falar Mr. M da hipnose. Porque tem gente que tem a necessidade de contar para o outro o que está acontecendo, de explicar. E tá tudo bem, tá? E o último filtro que molda a nossa forma de criar os nossos mapas de mundo é o filtro da distorção. Quando a gente distorce aquilo que falou ou aquilo que foi falado para você. Ou quando você começa a fazer muitos aumentativos, muito diminutivos. Por exemplo, a pessoa entra em hipnose muito profunda. Herberto, vamos lá. O que é hipnose profunda para você? Então, não sei. Como que eu posso falar que a pessoa entrou numa hipnose muito profunda se eu não sei o que é profundo para ela, eu não sei o que é raso? Ou eu dizer assim, quando eu conduzo um processo, as pessoas fluem muito, engajam muito. Eu estou distorcendo a informação. Porque alguns vão engajar, outros não. E tá tudo bem. Vamos lá, William. Hoje é dia de botar na roda aqui. Hoje eu quero ver o mapa PIAC nessa história, entendeu? Eu quero que apareça um monte de mapa, que eu quero uma paiada mesmo. Manda ver aí uma distorção que acontece. Uma distorção. Uma distorção na street, vai. No entretenimento. Quando você pede para a pessoa fazer alguma coisa e ela entende errado. Já te aconteceu? Na questão de aprofundamento. Na questão de aprofundamento, principalmente quando você pede para descer uma escada rolante, às vezes a pessoa, quando eu vou pedir um feedback depois, ela entendeu errado. Ela entendeu errado, ela distorce. E a gente, todo mundo, você vai generalizar, Gisele? Vou generalizar. Todo mundo generaliza, omite e distorce. E o meu vizinho soltou um rojão enorme aqui. Todo mundo generaliza, omite e distorce o tempo todo informações, tá? E aí, começa a ter aquelas distorções do tipo assim, nossa, eu fui lá na aula, fui lá na resenha, na live, e foi muito legal. Aí o outro fala assim, não vi sentido nenhum naquilo. Nadson, se eu te perguntar agora, até aqui, o que você está achando? Achando ótimo. O Muito Nadson bom. tá achando ótimo. Vamos lá, Joalisson, e aí? Você queria a live de ansiedade hoje, que você botou despertador para assistir a live de ansiedade. Aí descobriu que ia ser uma live de mapa não é território. Para você, como é? Então, primeiro que eu fiquei na dúvida, o que mapa, território, o que tem a ver com esse hipnose? Isso aí é geografia, vai ser o que mesmo? E eu fui pesquisar e acabei nem pesquisando o que era esse negócio, né? Então vamos descobrir aqui agora. Perfeito! Veja só, cada um começa a ter tipo, esse assunto não tem nada a ver com hipnose, essa ideia é geografia. Olha como a gente generaliza, omite, distorce. E agora eu vou começar a trazer mais perto da gente aqui. Agora, ó, minha mãozinha até roçou aqui. Porque agora eu vou vir para as bandas da hipnose. Mapa não é território. Se você conseguir entender tudo isso que eu falei até agora, e o próximo conceito que eu vou te passar, você consegue resolver muitas questões na sua vida
e até na vida de outras pessoas. Só entendendo que mapa não é território. Vamos lá, eu vou perguntar aqui. Vocês abrem o microfone aí e respondem, hein? O que é isso? Pen. Uma caneta. William? Caneta. Uma Herbert? caneta rosa. Uma Caneta caneta. Uma caneta rosa. Vai, todo mundo. Lilian, não precisa abrir a câmera, só responde. É uma caneta rosa, né? É uma caneta rosa. Todo mundo concorda que isso é uma caneta rosa? Sim. Se eu perguntar para 1000 pessoas vão concordar que isso é uma caneta rosa? Rosa não necessariamente. Rosa não Caneta, necessariamente. Eu falei roxo, né? Porque eu não tô vendo muito bem a cor. Beleza. Se eu perguntar para 1000 pessoas vão dizer que isso é uma caneta? Sim. 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 Provavelmente. Se eu perguntar para 1000 pessoas, essa caneta é bonita? Algumas vão dizer que sim. Outras não. Outras não. Território é o que é realidade objetiva. Isso é uma caneta. Ponto. Mapa é o que eu penso. A Márcia escreveu, é rosa e é linda. É isso aí, o mapa da Márcia. Para mim também, Márcia, por isso que eu tenho, inclusive. Uso para Pedel essa caneta. O que eu acho é o meu mapa. E é aqui que a gente diz assim, e eu já usei essa expressão aqui, eu quero ver a mapaiada aparecer na nossa conversa. Eu quero opiniões diferentes para tudo que tiver aqui acontecendo. Porque cada um vai enxergar de um jeito. E aí começa aquelas brigas. Hipnose de entretenimento não é bom. Hipnose clínica é melhor. Hipnose de entretenimento, ela não é boa para quem? Hipnose clínica é melhor para quem? Quando eu estava contando a história lá do fazendeiro, o cavalo ter fugido foi bom para quem? O cavalo ter voltado foi bom para quem? Foi azar para quem? Foi sorte para quem? Então, mapa não é território, é quando a gente começa a pôr a nossa opinião no que está acontecendo. Aí, quer ver agora mais um mapa e um território? Vamos lá para a street. Natson que é bom da street, hein? Natson, vamos lá. Chegou a pessoa a fazer street com você. Aí a pessoa gosta, ela é fã e ela defende o Darth Vader. E você não gosta do Darth Vader. E aí você começa a discutir com aquela pessoa. Você acha que você vai engajar ela num processo? Não. Não Você acha mesmo. que é positivo? Não mesmo. Se eu tenho que criar rapport com ela para fazer hipnose, como eu vou conseguir rapport se eu tô discutindo com ela? Bingo. Como que você cria rapport com a pessoa se você está discutindo com ela? Se você está invadindo aquilo que ela acredita? Quando a gente fala em rapport, a gente diz em acompanhar, 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 conduzir. Então, você está ali fazendo, você precisa dissuadir a pessoa de uma ideia que ela está ali focada. Se você simplesmente chega e fala assim, não, isso daí que você está pensando está completamente errado. Então, chega lá o seu cliente, marido e mulher. Então, o marido chega a fazer um tratamento com você e ele fala que a mulher faz X, faz P, faz T, faz O, e você concorda com a mulher, você não concorda ali com o marido. E, de certa forma, você está enxergando que algumas coisas, aquela esposa tinha razão. Se você chegar para aquele cliente e falar assim, cara, você está errado. Herberto, você que tem poucas horas de experiência, gente, piada interna, quem não assistiu ainda a resenha do Herberto,
realmente assista lá para ver as poucas horas de experiência do Herberto. Herberto, se você já chega logo de cara e fala para a pessoa, você está errado, o que vai acontecer? A pessoa vai procurar outro, né? No mínimo, ela vai achar que você é que está errado. Porque você está pondo o seu mapa de mundo, o que você acredita à frente do tratamento. Você está invadindo algo que para o outro é uma verdade. Ainda que para você seja a coisa mais louca do mundo, aquela coisa que você fala assim, cara, como que alguém pode pensar isso? E é aí que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, seja na street, quando o Nadson está lá fazendo a street, de não invadir, de chegar para a pessoa. Então, às vezes, e para quem faz street, sabe que muitas vezes a pessoa chega e ela chega com muito medo. E se você só falar para ela coisas do tipo assim, não precisa ter medo não, isso aqui é super legal, tal. Cara, você está invadindo. E invadir, gente, tá todo mundo sozinho aqui nas salas. Mas imagina agora uma pessoa sentando, mas assim, ó, colado em você. É confortável? Para quem já pegou ônibus cheio, lotado, Nem é um pouco. confortável aquele negócio que você está ali espremido? Lembra Porque muito todos transporte nós público temos mesmo. um espaço, nem um pouco. Todos nós temos um espaço, que é o nosso espaço geográfico mesmo, de proteção, né? Então, conforme a pessoa vai chegando, a gente vai ficando mais acuado, ou mais no sentido de querer lutar, né? Se você invade, é a mesma coisa que você querer sentar onde a pessoa está sentada. Você está invadindo o espaço dela. E aí, a conexão não vai acontecer. E aqui eu já vou deixar uma dica de ouro para quem tem conta em rede social. Conta de rede social, de terapeuta, que você coloca muita opinião forte. E eu sempre dou exemplo aqui de futebol, porque eu não entendo muito de futebol mesmo, então eu sei que eu não estou invadindo muito fortemente nenhum mapa, porque eu não entendo do negócio, entendeu? Vamos supor que, sei lá, você é flamenguista. Hoje eu vou pegar time lá do Rio. Normalmente eu pego aqui de São Paulo, que é time que eu sei o nome. Então vamos lá, você torce pro Flamengo. E aí você começa a pôr nas suas redes sociais, do seu perfil comercial, tá? Do seu perfil de terapeuta. Que Flamengo é melhor, que os outros times são X. Aí você começa a xingar, sabe? Aquela coisa eufórica ali, de torcedor de um time. Começa a xingar. Vocês acham que os seus seguidores estão gostando disso? Joalisson, você acha que seus seguidores vão gostar disso? De forma nenhuma. Primeiro que o seguidor dele não é só do Rio, né? E mesmo que for só do Rio, ele vai ficar zangado, que lá não tem, não é só o Flamengo. Tem outros times. E aí, eu tô falando aqui de futebol. Aí eu vou subir a régua, tá? A gente começa a defender ou agredir técnicas, colegas, ou então política. Sabe quando você vira muito... E aqui eu vou contar uma história para vocês. Não entendi, Joalisson? Religião. Eu vou contar Só uma pequena história e aí eu vou falar. Pode falar, Joalisson. Tem um hipnoterapeuta, um cara muito top mesmo, respeito demais, não vou falar o nome, mas para mim é um dos melhores do Brasil. E eu queria fazer um curso com ele, só que ele ataca muito a religião. E eu sou evangélico. E eu perguntei assim, cara, eu falei com ele, tem como você não falar de religião nos seus cursos? Aí ele falou, bicho, se a religião te limita, você está em maus lençóis. Aí realmente está difícil eu fazer um curso com esse cara. Porque assim, eu fiz um curso de hipnoterapia, eu sinceramente não sei se o meu professor, ele acredita ou não em Deus, porque ele não, em nenhum momento ele falava de religião. Quando alguém falou, não, eu sou pastor, você, pessoal, então, por favor, fique em silêncio, então, não vamos falar nada sobre religião. Porque
não tem só religiosos, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam. Então, é uma coisa que para mim não vem ao caso na hipnose, né? Só isso. E é perfeito essa sua colocação, perdão. A sua colocação é perfeita, porque nós já falamos também disso um pouquinho em rapport e tudo mais. Eu não sei na anamnese de vocês. Na minha anamnese, eu pergunto qual é a religião da pessoa. Eu tenho uma vertente religiosa. Eu acredito em Deus da minha forma, dentro da minha religião. Só que quando, por exemplo, eu atendo um cliente espírita, eu falo dentro do que ele conhece. Se eu percebo que a religião é importante para aquela pessoa, eu uso termos da religião dela, eu estudo. Eu tenho amigas que são espíritas, então às vezes alguém me fala alguma coisa, eu não conheço, não é a minha religião. Eu vou lá para uma amiga minha e falo assim, escuta, a pessoa me falou X tal, como funciona isso dentro do espiritismo? Aí essa pessoa me explica, então agora eu entendo, eu uso isso dentro. E veja bem, isso não fere um valor meu, tá? Hoje eu não vou falar de valores não, fica para uma outra live aqui se vocês quiserem. Isso não fere um valor meu, falar dentro da religião do outro. Então se eu estou falando com flamenguistas, e eu tenho um monte de amigos do Rio, e de vez em quando eu pergunto lá no grupo, né? É um outro grupo, não é o nosso, né? Mas eu pergunto lá no grupo assim, cara, eu não entendi a piada, me explica. Porque eu quero entender, porque se um dia eu precisar entender e falar com outra pessoa naquele termo, eu conheço. Cara, eu adoro, tá? Isso é meu mapa de mundo. Conhecer o maior número possível de assuntos para que eu não invada o mapa do outro. Eu justamente use o mapa dele para auxiliá-lo, seja na street. Várias vezes eu já dei esse exemplo aqui nas lives. A pessoa tá lá com a camiseta do super-herói. Às vezes eu não gosto daquele super-herói. Gente, eu sou nerd, eu adoro super-heróis. Tem uns super-heróis assim que eu não gosto muito. Não vou contar para vocês aqui. Porque com a camiseta que vocês aparecerem de super-herói para mim, eu vou contar a história do super-herói, eu vou usar a história do super-herói para falar. Porque eu fui conhecer. Porque eu não posso dizer para o outro, ou o Joalisson falou que tem uma vertente religiosa, imagina se eu chego para ele e falo assim, Joalisson, não tá certo não. Pô, já quebrou o rapport, ele já vai para outro. Às vezes ele vai procurar até um outro terapeuta que pensa completamente diferente dele, mas não invadiu o mapa de mundo, né? Respeitou quem ele é, respeitou aquilo que ele acredita, as crenças dele. Quando eu fiz a minha formação em programação neurolinguística, minha primeira formação, eu aprendi o seguinte: crenças que são possibilitadoras para a pessoa, por mais absurda que seja para você, no seu mapa de mundo, por mais absurdo que seja para você, você nunca vai quebrar aquela crença. Se a pessoa acredita que ela vai pular 7 ondinhas na virada do ano novo, e aquilo, ela acredita que aquilo é bom para ela, quem é você? E aqui é meu dedinho em riste, e eu falei do dedinho em riste na última live. Quem é você para falar que isso está errado? Se isso é possibilitador para ela? Quem é você para invadir o mapa de mundo dela e falar assim, cara, isso é uma crença que não tem sentido. Não tem sentido para quem? Para você ou para ela? E perceba quantas vezes, num processo de hipnose, num processo terapêutico, talvez você já tenha invadido o mapa de mundo do outro. E eu vou tirar do processo terapêutico. Pensa aí na sua semana, pensa aí nos seus últimos 7 dias. Quantas brigas, rusgas, desentendimentos você criou na sua vida por querer invadir o mapa de mundo do outro? Pensa aí nos seus últimos 7 dias, seus últimos 30 dias. Pensa na sua vida inteira.
Pensa naquela pessoa que você deixou de conversar com ela em algum momento da sua vida. Pensa naquela pessoa que você brigou na sua rede social. Naquela pessoa que você deixou de seguir na sua rede social. Porque ela pensa diferente de você. Pensa naquela pessoa que poderia ter te acrescentado alguma coisa muito positiva, mas por uma coisinha desse tamanho, você falou assim, tá bloqueado da minha vida. Quem é que consegue pensar em alguém, em uma situação como essa? Levanta a mão, faz um joinha. Joalisson, Natson, William. Peraí que eu tô vendo de pouquinho. O Lincoln. Todo mundo tem. Por isso que eu falei para vocês que esse é o pressuposto básico da PNL. Pressuposto básico. Mapa não é território. E quando você começa a olhar para muita gente que estuda PNL, você começa a ver uma mapaiada. Eu fui numa palestra de um instituto e assim, ó, a mão coçou para comprar o curso de PNL. E fatos acontecem, a vida acontece para todo mundo, não deu para eu fazer aquele investimento, mas estava ali na gavetinha do quero, do ainda vou. E aí entrou a quarentena. E a pessoa que dá o curso começou a pôr um posicionamento, e veja bem, ela tem o direito de ter o posicionamento dela. E é por isso que eu falei para vocês, cuidado com aquilo que vocês postam na rede social. E ela começou a pôr um posicionamento tão forte, para quem aqui já conhece, sabe que eu e meu marido somos hipnoterapeutas e tudo mais. Nós dois sentamos aqui, eu mostrei assim, o celular para ele. Ele olhou e falou assim, pô, a pessoa não entendeu o princípio básico da PNL e ele quer me dar um curso de PNL? Percebe como, às vezes, a gente quer muito algo e uma coisinha desse tamanho. Veja bem, eu conheço o PNL, eu sei o conceito por trás da PNL. E naquele momento eu estava vendo uma postagem que era puro território. Ele quer a pessoa dizendo para todo mundo que o que ele fala não tinha nada a ver com PNL e hipnose, tá? Era sobre outro assunto. Mas um posicionamento tão gritante que de repente você olha e fala assim, pô, mas a pessoa quer me ensinar PNL e ela ainda não entendeu o pressuposto básico da PNL. Que mapa não é território. William, você já passou por essa situação alguma vez? Sim, principalmente em redes sociais. Redes sociais é o que mais acontece, principalmente na questão de política. Às vezes você lê algo, parece que sobe um fogo, você quer... Não é possível, você não está muito bem da saúde para achar isso. E aí você descarrega tudo ali em cima, acaba perdendo a amizade, até com um familiar. Até não só pela rede social, mas dentro de um convívio familiar também. A pessoa joga uma simples opinião e você joga ali tudo que você acha, tudo oposto. Como se você fosse a verdade absoluta. Como se você fosse a verdade absoluta. Você estava falando e o Natson estava concordando com você. Começa a olhar nas redes sociais. Gente, redes sociais é ótimo. Eu falo que eu não destruo meu Facebook, eu não apago meu Facebook, porque eu estudo comportamento humano em rede social, tá, gente? Fica a dica aí para quem gosta de estudar mapa, não é território, vai ver. Gente, pega uma postagem, qualquer, X. Pega uma postagem e começa a ver aquela briga de opiniões. E a partir de agora, que vocês conhecem que mapa não é território, pega aquela postagem que você, assim, olhou e falou assim, vou responder. E pensa que mapa não é território. Que o que a pessoa pensa, ela tem o direito de pensar e tá tudo bem ela pensar daquele jeito.
Nadson, concorda com isso? Eu penso da mesma forma. Tanto é que quando eu vejo um assunto assim polêmico, eu não discuto, não falo nada, deixo. Se puder Sim, concordar, até concordo, mas continuo com a minha opinião. exato. Gente, perfeito, Nadson, perfeito. Mapa não é território. Não quer não dizer que porque eu converso dentro do seu mapa de mundo, eu não tenho o meu mapa. Eu não torço para nenhum time de futebol. Mas assim, eu gosto de um super-herói, eu gosto de uma técnica de hipnose, eu gosto muito de PNL, né? Eu gosto. Agora, isso não quer não dizer que PNL é melhor do que a técnica que vocês usem. São técnicas, são formas. Eu te ensino a minha, você me ensina a sua. Se a gente começa a olhar para as coisas entendendo que cada um tem o direito de pensar aquilo que está pensando, tem o direito de ter o seu mapa, a gente começa a não invadir território. Gente, vejam bem, dentro da minha clínica, quem manda sou eu. É do meu jeito. É meu território. E dentro da minha clínica, eu faço do meu jeito. Quando eu respondo uma pergunta lá no grupo, hoje eu respondi uma pergunta do Joalisson, né? Que falou do medo do tio, né? Uma pergunta que ele tinha, uma dúvida. Eu não vou impor o que eu faço. Eu vou dar sempre várias ideias. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode perguntar, você pode metamodelar, você pode fazer uma regressão. Eu vou te dar um leque, porque eu não sei qual é a técnica que você gosta. Então, eu vou te dar um leque. Quanto mais técnica eu conhecer, quanto maior o meu mapa de mundo, mais técnica eu tenho para falar com você. Se eu só aprendo regressão e só a regressão funciona, o meu mapa de mundo fica muito limitado. Eu não tenho uma visão aberta. Imagina uma cidadezinha de 5.000 habitantes e cada habitante sendo uma possibilidade. E agora imagina uma cidade com 100.000 habitantes. Qual cidade, William? Qual cidade me oferece mais possibilidades? A de 5.000 ou a de 100.000? A de 100.000. A de 100.000, porque são 100.000 formas de eu fazer algo. E não invadir o mapa do outro, para a PNL, é fundamental. É assim, rapport, mapa não é território. E aqui eu quero pôr mais um ponto para vocês, de mapa não é território. O perigo dos achismos. Perigo do achismo. Quer ver? Achismo. Vou fazer achismo. Ah, o Joalisson está interessado. O outro não está. Peraí que eu não vejo todo mundo. Eu vou chutar aqui. Ah, a Lilian está olhando para o lado, ela não está interessada. Eu sei que ela está interessada porque ela está usando dois computadores. Ela está usando o computador e o celular. Então, ela está olhando para o lado porque ela está vendo uma outra tela. Não porque ela não está interessada. Mas veja, quando eu penso no meu mapa de mundo de ai, a Lilian não está olhando, ela não gosta. Pronto. Olha o perigo do achismo. Ou o meu mapa, porque eu estou usando os meus filtros de interpretação. O meu filtro de generalização, de omissão, de distorção, eu estou distorcendo uma informação. Aí, você vai lá para a clínica. Aí você fala para a pessoa assim, isso, agora relaxa, tá? E a pessoa está lá de olhinho fechado. Relaxa, tal, agora você pensa numa coisa muito alegre. E a pessoa está assim. Aí você fala assim, ela não engajou. A técnica não deu certo. E deu ruim. Mas lá dentro da cabeça dela,
Cara, ela tá numa rave top na balada, porque dentro da cabeça dela, ela funciona assim. O jeito dela, passando por aquele processo, é um processo que, olhando de fora, ela não tá chorando, ela não tá rindo. Mas aí você tá pondo o seu mapa, que a pessoa que está passando por um momento alegre, ela tem que estar rindo. Ou você pondo o seu mapa e estragando com uma coisa. E aí, termina o processo e você fala para a pessoa assim, ah, que pena, não deu certo, né? Aí a pessoa que experienciou lá dentro da cabeça dela, a coisa mais louca, aquela rave do batidão, ela fala assim, fiz errado então, porque ele falou que não deu certo. Olha o teu mapa estragando o processo do outro. Olha aquilo que você acha que tinha que ser, atrapalhando o que está acontecendo. Ou então, o seu mapa, a pessoa, ela tem que... Nayara, não fala da minha rave. Não, você pode ir pra rave, cara. Quando você quiser, a gente faz umas auto-hipnose aí, cara. A gente aproveita essa quarentena, você vive umas rave muito louca, Nay. Vamos lá. Vamos embora, vamos pra rave na hipnose. Aqui a gente, ó, a gente faz e acontece. Então, às vezes a gente põe o nosso achismo, o nosso mapa de mundo, e achismo aqui é nosso mapa de mundo, e acaba às vezes atrapalhando. Ou vai lá para a street, e aí você vira para a pessoa e fala assim, ah, por que você vai? Porque comigo é assim. William, com todo mundo é igual? Não. Por que cada pessoa é diferente? Cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa tem uma cultura diferente, tem um conhecimento, talvez, do próprio assunto de uma forma diferente, ou tem uma outra referência, Ou tem uma basicamente. outra referência. Exato, tem outras referências. As referências que você tem, as suas próprias, do Joalisson, do Herberto, do Lincoln, da Lilian, da Nayara, do Adalberto, cada um de nós, são essas referências que fazem o nosso mapa, aquilo que a gente acredita, né? As nossas crenças. Um outro dia a gente fala de crença aqui, a gente adora falar de crença. E quando eu falo que eu adoro falar de crenças a gente deve, é obrigatório para mim, tá? Vir junto esse conceito do mapa não é território. Porque quando eu vou falar de crença, eu tenho que entender e respeitar, porque para mim é um valor respeitar, a crença do Joalisson, do William, mesmo do Herberto. Se o Herberto fala assim, não, isso não funciona, tá? Por que não funciona? Ele vai ter que me explicar por que X não funciona. E veja bem, na PNL, para quem estuda PNL, a gente estuda experiências de sucesso, tá? Experiências que dão certo. Se o seu jeito de fazer traz um resultado mais rápido que o meu jeito de fazer, mapa não é território. É do teu jeito agora. Se você me provar, se o Herberto falar assim, Gi, desse jeito que você faz, é legal, funciona para você. Eu faço assim, o que você acha? Isso é algo que eu sempre faço. O Ed, né, que tá aqui com a gente, às vezes apresenta a resenha, tem algumas coisas que o Ed fala, e eu falo assim, tá bom, eu vou testar, fazer do seu jeito, vamos ver. Às vezes do jeito dele funciona. Às vezes, para mim, não funciona. Veja bem, ele não invadiu meu mapa, você vai fazer assim. Agora, quando eu estou dentro do consultório do outro, estou dentro do processo do outro, eu vou perguntar, como você gosta que conduza isso? Porque agora eu estou dentro do território do outro. E quando eu estou no território do outro, se eu for lá na clínica do Herberto,
na clínica do Lincoln, se eu for lá conversar com os atletas do Lincoln, lá em Senador Canedo, eu vou perguntar para ele assim, tá, qual é a linguagem que você fala com os seus atletas? Porque eu vou me adaptar. Quando a gente entende que mapa não é território, a gente se adapta a outra forma de vida, sem deixar de ser quem eu sou. Eu vou falar algumas palavras. Tem gente que fala assim para mim, você fala tudo no diminutivo, inho, fazer um processinho. Gente, é meu jeito de falar. Tem momentos que não, com essa pessoa eu não posso falar assim com outros. Imagina se eu for falar com uma criança, eu chegar para a criança e meter aquela linguagem adulta. A forma como eu converso com o Herberto, por exemplo, é diferente da forma como eu converso com uma criança de 5 anos. Eu preciso adaptar isso. Eu preciso adaptar ao mapa de conhecimento daquela pessoa. Entende? William, o que você acha até aqui? E traz para mim as perguntas da nossa live. Perfeito. Primeiro, antes de entrar nas perguntas do chat, eu vou fazer um comentário, né? Eu acabei dando umas viajadas aqui, fui dando umas regressões de memória. Assim, política, religião, futebol, são assuntos que é quase impossível você não sair invadindo o mapa das pessoas. Tanto presencialmente como em rede social, família, tudo. Todos esses temas, todo mundo aqui deve ser craque em invadir o mapa do outro. Então, recomendadíssimo agora PNL, pessoal. Eu preciso fazer um curso de PNL para aprender, não invadir mais o mapa das pessoas. Sensacional. Então é isso, pessoal. Vamos partir agora para as perguntas. A Márcia fez aqui uma pergunta que eu até cheguei a anotar. Como você reconhecer o mapa do outro? Assim, na consulta, né? Um bom pré-talk, isso já ajuda? Isso contribui para você descobrir tudo que você quer descobrir antes de você começar a hipnoterapia? 2 caminhos. Na clínica, eu diria que antes do pré-talk, na anamnese, uma anamnese bem feita, e quando eu digo anamnese bem feita, é aquela que você não vai ter medo de perguntar. Se você tiver que perguntar, por exemplo, algumas pessoas têm pudores de perguntar sobre parte sexual, sobre vida sexual, se é ativa, se não é. Veja bem, é seu mapa. E tá tudo bem. Se você achar que não deve perguntar, não pergunte. Porém, é na anamnese que você vai perguntar tudo aquilo, generalizei mesmo, tudo aquilo que você achar que faz sentido para você, para conhecer a pessoa. Eu já falei aqui que eu pergunto qual é a religião. A minha anamnese tem trocentas mil perguntas. Eu pergunto para a pessoa qual a religião, para que time ela torce. Eu pergunto quem são os melhores amigos e por quê. Fala o nome dos seus 2 melhores amigos. Por quê? Por que essa pessoa é importante para você? Porque se em algum momento, lá no futuro, que eu estou fazendo uma hipnose com ela, eu preciso que ela traga uma pessoa importante para ajudá-la, e às vezes a pessoa fala assim para mim, eu não consigo trazer ninguém. Lá na minha anamnese, eu já sei quem são pessoas importantes para ela. Eu trago aquela pessoa. Porque se eu falar assim, lá no meio da sessão, então eu falo assim, traz uma pessoa muito importante para você, uma pessoa iluminada, não sei o quê, e a pessoa não acredita, sei lá, em Cristo. E aí eu falo para ela, no meio do processo, a pessoa é ateia. Eu falo assim, isso, e agora? Imagina aí uma pessoa assim, traz Cristo para falar com você. A pessoa não é importante. Então, lá na anamnese eu pergunto quem são as pessoas importantes. Eu pergunto qual a cor favorita dela. Porque se, por exemplo, num processo, eu vou fazer, sei lá, uma ancoragem de algo especial, eu uso a cor favorita dela. Posso usar, né? Não é que sempre eu uso, eu posso usar. Eu pergunto, gente, vocês imaginarem. Então, não é bem no pré-talk, porque o pré-talk é onde você vai tirar dúvidas do processo, seja do processo de hipnose, seja até do processo terapêutico como um todo. Eu tanto faço hipnose, Gisele, tá?
como PNL, tem muitas coisas. Gente, isso daqui, gente, eu vou fazer uma sessãozinha com vocês, tá? Nós vamos resolver uma questãozinha aí de quem está aqui, que quiser, né? Resolver alguma questãozinha. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, numa sessão, se eu explico, contextualizo e trago, a pessoa chega para mim e fala assim, porque o meu amigo, ele é vascaíno, e ele falou que o Flamengo não presta, agora eu estou com raiva dele. Eu explicar tudo isso para ela, que a outra pessoa pode pensar como ela pensa, pode fazer do jeito que faz e tal. Muitas vezes eu não preciso fazer uma hipnose para resolver o problema da pessoa. Ela entender que cada um pode pensar de um jeito, e daqui a pouquinho eu vou fazer uma técnica, e aí vocês podem ver um jeito de fazer mapa no território dentro de uma técnica. A pessoa solucionou, porque não é algo grave, ela não quer resolver o problema lá da infância dela. Às vezes agora ela quer conversar com aquele amigo sem a raiva porque o amigo falou que o Vasco é melhor do que o Flamengo. Ela quer ir no churrasco e continuar conversando com aquele colega. Ou, sei lá, o Corinthians e o São Paulo. Gente, vocês entendem que brigas acontecem por coisas desse tamanho? Gisele, posso falar uma coisinha? Claro, pode. Eu digo que a terapia mais fácil que eu fiz e mais rápido foi com uma moça lá no trabalho mesmo, né? Aí disse que estava precisando de um psicólogo, e eu perguntei o porquê, assim, perguntei para ela assim, qual era o problema dela e tal. Aí me explicou um pouco. Aí eu falei assim para ela, você sabe que a nossa mente, o subconsciente, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira? Aí disse, sabe, é claro que sabe. Aí eu falei assim, então fecha os olhos. Aí ela fechou os olhos, eu falei assim, você é casado? Não, eu perguntei pra ela, você é casada, né? Ela falou assim, sou. Seu esposo tá onde? Eu falei, tá em casa. Com quem? Aí ela falou, ué, tá sozinho. Você tá me ouvindo? Travou pra mim aqui. Pois bem. Tá ouvindo, Sim, Gisele? tô ouvindo. Estamos ouvindo. Ah, beleza. Aqui tá, a Gisele travou pra mim aqui. Aí ela falou assim, sim, sou casada. Falei, seu esposo tá onde? Tá em casa. Tá com quem? Tá sozinho. Falei, então fecha os olhos. Ela fechou os olhos e falou assim, agora imagine seu esposo na sua casa, com uma ex dele, lá sozinho, os dois, juntinho lá. E ela abriu os olhos na hora e falou assim, não, isso não. Falei, mas o que foi que aconteceu? Não, você fala um negócio desse aí, eu vou ficar zangada. Falei, mas tá acontecendo isso? Aí ela, não, eu espero que não. Falei, por que você ficou zangada? Aí ela foi cair na real, ela falou assim, então, né? Eu falei, olha, você percebe aí que o seu subconsciente, a sua mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se você colocar lá dentro, lá já é verdade e é mentira. Então ela me perguntou, quer dizer, então, que se eu pensar que meu esposo está me traindo, eu já vou ficar zangada com ele? Eu falei, sim. Aí ela, muito interessante. E depois que eu descobri que o problema dela era mais ou menos esse. Ela tinha uma neurose que o marido dela traía ela, ela chegava em casa zangada com o cara, discutia por nada e tinha um problema muito sério no casamento deles, no caso, né? Simplesmente porque, eu não sei se tinha acontecido alguma coisa antes disso, né? Mas ela botou na cabeça dela que sempre o cara estava traindo ela, e eu se estava, eu não sei, mas ela não tinha prova de nada. E ela disse que a partir daquele momento a vida dela melhorou. Simplesmente porque ela disse que tentou parar de pensar isso. Foi bem rápido. São ressignificações muito rápidas. Gente, mudanças acontecem muito rápido. Basta que a pessoa entenda a necessidade, a importância daquela mudança. E a gente consegue fazer mudanças, às vezes, não precisa de um nível muito profundo, uma hipnose ultra mega sensorial. A gente pode sim fazer ressignificações como essa que o Joalisson fez. É praticamente uma ressignificação, não precisava nem ter pedido para fechar os olhos. Bastava pedir para a pessoa imaginar. É que quando a gente fecha os olhos, a gente gera um engajamento melhor. Mas assim, olha que ressignificação rápida de um estado que às vezes a pessoa vinha se sentindo por causa de algo que ela estava imaginando. Aí sim, posso agora fazer uma terapia com essa pessoa mais profunda, para entender por que ela pensava isso,
Por que que lá na infância, sei lá, o que que aconteceu na infância e resolver? Pode. Pode sim. Agora, será que, de verdade, agora é mapa, gente. Vamos abrir uma mapaiada aqui. Precisa fazer uma coisa muito maior? Joalisson, quando você fez essa técnica, a pessoa ficou feliz? Seu microfone tá mutado, mas eu entendi que ela ficou. Sim, sim. Ficou feliz? Sim. William, mapa total aqui. Precisa ir mais profundo do que isso? Ou talvez para essa pessoa tá ok? Não, o foco é resolver. Resolveu para a pessoa, ótimo, excelente. Ótimo. Agora, Chegou algumas na... pessoas... Perfeito. Algumas pessoas... Ah, não, agora eu tenho que ir lá no passado e resolver no passado. Cara, se a pessoa acredita que tem que fazer isso, manda brasa. Faz isso. William, tem mais pergunta? No chat, não. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu até abro o microfone. Senão a gente Gisele. pode fazer. Pode fazer, à vontade. Pode perguntar. Eu cheguei atrasado e teve uma hora que ficou mudo para mim, eu acabei saindo de novo e perdi algumas coisas. Ficou muito claro para mim o mapa, mas o território, eu confesso que fiquei na dúvida, né? O mapa não é território. O mapa, beleza, né? O mapa, cada um tem seu mapa. O território, fiquei voando. O território é a vida como ela é a realidade objetiva. Isso, você estava na parte da caneta? Ou você tinha caído? Na parte da caneta eu tava, só que eu tive um probleminha aqui que eu tava ajeitando aqui, que eu tô ajeitando para ficar Então melhor eu para vou mim. repetir. Sem problema, eu vou repetir essa parte. Se eu perguntar, isso é um copo, você concorda que isso é um copo? Concordo. Sim. Se eu perguntar para 1000 pessoas, isso é um copo? O Lincoln não estava aqui também, né? O Lincoln entrou um pouquinho depois. Lincoln, você não estava, né? Ou você estava? Isso é um copo? Isso é um copo. Se eu perguntar para 1000 pessoas, isso é um copo. Isso é território. Isso é realidade objetiva. É a vida como ela é. Mapa é, esse copo tá cheio ou tá vazio? Meio vazio, meio Para cheio. alguns, tá meio cheio, tá meio vazio. Para os mais otimistas, tá meio cheio. Para os mais pessimistas, tá meio vazio, né? Porque agora vira mapa. Agora, o território é a vida como ela é. Isso aqui atrás de mim é uma parede. Se eu perguntar para 1000 pessoas, elas vão olhar para isso e vão falar, é uma parede. Então, eu dei o exemplo. Hipnose é uma ferramenta. Ponto. Ela nem é boa, nem é ruim. Boa ou ruim é o teu mapa. O meu mapa, do Herberto, do Lincoln, da Nayara, da Márcia, do William, do João, do Pedro, do Carlos e do mundo inteiro. Se eu perguntar para todo mundo do mundo inteiro, cada um vai ter uma opinião. Agora, se eu explicar que hipnose é uma ferramenta, ponto. E quer ver como é que eu explico para algumas pessoas? Porque tem gente que fala assim, como assim ferramenta? O que é isso? Algumas pessoas não conhecem esse termo, né? Eu digo assim, imagina uma faca. Uma faca é uma ferramenta. Ela serve para cortar pão, para passar manteiga no pão. Ela é um objeto, é uma ferramenta. A mesma faca que passa manteiga no pão mata uma pessoa. O mesmo objeto. O objeto, faca, nem é bom, nem é ruim. Bom ou ruim é quem está usando aquele objeto. A hipnose é a mesma coisa. Ela nem é boa, ela nem é ruim. Ela pode ser boa ou ruim de acordo com quem está usando. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Pessoas
que acreditam que a hipnose é coisa de domínio mental, é coisa de controle mental, que é coisa do capeta. Eu tenho pessoas que falam isso para mim. Vocês já se depararam com pessoas que falam isso? Gisele, O Humberto Diariamente. tá ali? Diariamente. minha Diariamente, né, esposa, Will? Oi, Joás. nós somos evangélicos, como eu falei, e minha esposa fez o tratamento com hipnose, né? Ela já tinha passado muito tempo com o psicólogo e tal, mas ela não queria mais e depois de muita luta fomos para BH, a gente mora aqui em Parauapebas, no Pará, e aqui não tem isso, né? O pessoal aqui nem conhecia isso, sabia nem que servia. Pesquisando, descobri isso e fomos para BH. Na volta, algumas pessoas perguntaram, né, como está? Não, estou muito bem. Graças a Deus resolveu muito, melhorou bastante. E perguntaram, ei, você falou com o seu pastor antes? Antes de você procurar hipnose, você falou com o seu pastor? Foi o que seu pastor falou? A gente, não, a gente falar o que com o pastor, gente? A hipnose é algo, é uma ferramenta muito simples. Aí, assim, é claro que para a gente chegar a esse nível, a gente pesquisou. Porque há uns, sei lá, 3, 4 anos atrás para a gente, a hipnose também era algo muito, é até místico, vamos dizer assim, né? E aí a gente vê aí, quando eu estava estudando aí, achei o Antônio Carreiro fazendo algumas Já coisas fiz que curso com ele. eu olhei e falei, que diabo? Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio da hipnose não. Mas aí acabei encontrando umas outras coisas que fizeram com que eu acreditasse que ia dar certo, né? A Antônio Carreiro parece um bom professor, mas algumas coisas assim. Mas não estamos aqui para isso. Falando do Carreiro, algumas pessoas, para quem não conhece o professor Antônio Carreiro, joga no Google. Antônio Carreiro, hipnólogo. Ele é da Bahia e ele faz hipnose não verbal, são toques. Eu falei sobre ele na última live que nós falamos sobre comunicação aqui. E ele usa, em um determinado ponto do curso, músicas. Ele dispara músicas, inclusive músicas que são usadas, por exemplo, em terreiros de Umbanda. E aí, algumas pessoas conhecendo, né, minha vertente religiosa, eu falei que eu ia fazer o curso, olharam para mim e falaram assim, mas você vai fazer? Aí eu olhei e falei assim, uai, gente, quando eu vou na minha igreja, eu sei que boa parte do que está acontecendo ali comigo é hipnose. Gente, igreja usa hipnose. Aquela história do senta, levanta, fala amém, e não sei o que, é um processo hipnótico. É para te engajar. Agora, se eu me permito acreditar que é Deus falando comigo, se eu me permito acreditar que é o Espírito Santo tocando, se o outro acredita que é um espírito do passado, de uma vida passada, tá tudo bem. É um processo. Na minha turma de hipnose, eu fiz a PNL e hipnose na sequência, emendei um monte de cursos no mesmo instituto primeiro. Primeiro eu fiz toda a formação num instituto para aprender uma linguagem e depois eu fui aprendendo outras linguagens. Fez sentido para mim isso. Quando eu estava na minha formação, eu tinha 2 colegas de turmas que eram pastores. Um é psicólogo também, então ele usa tanto os conhecimentos da PNL no escritório dele, né, no consultório, também na igreja. E o outro pastor, recentemente eu assisti até um culto dele online, agora na quarentena, tá bacana, né, tem uns cultos online rolando, então eu assisto o culto dos amigos tudo, né? E aí eu tava assistindo o culto dele, e daqui eu tava, ele não é pelo Zoom, tá? É pelo Facebook. E daqui eu olhando, eu falei assim, Pastor Rômulo, safadinho, mete umas PNL na pregação dele, que bonitinho. Porque ele faz muita ressignificação usando a PNL. Aí ele traz trechos bíblicos, ele é evangélico, tá? Ele traz trechos bíblicos com PNL. Então ele pega lá um trecho da Bíblia, que se encaixa, por exemplo, aqui em mapa, não é território, e começa a explicar. Só que aí ele explica usando a linguagem, usando o território em que ele está, que é da igreja dele. Mas daqui eu assistindo, eu falei assim, pastor Rômulo, que bonito. Gente, ele é bonitinho, ele mede menos de 1,5 m, tá? Ele é bem pequenininho. Eu tenho 1,52 m, ele é menor que eu.
E eu olhando daqui, eu falei assim, que bonitinho. Ele aí tá, tem a rotina do culto dele, mas a parte em que ele faz a pregação bíblica, ele traz ensinamentos da PNL e fazendo ressignificações para as pessoas. Então vejam, mapa não é território, não é porque é PNL que não pode ser usada numa igreja, por exemplo. Não é porque é hipnose que ele não pode usar. Ele está usando. Nós fizemos curso, inclusive, de palestra. E aí, para palestrante profissional. Ele fez a formação comigo também. E ele abre o culto dele com a estrutura de uma palestra. Gente, nenhuma ferramenta é perdida, desde que você coloque ela dentro daquilo que você acredita, dos seus princípios, dos seus valores, que em outro dia a gente fala sobre isso, e torna aquilo bom para o outro, sem prejudicar o outro, sem a intenção de prejudicar o outro. E aqui eu não tô, e aqui em nenhum momento vocês vão me ver falar assim que igreja é ruim. Se a igreja está fazendo bem para o outro, se a crença é boa para ele, quem sou eu para falar que não é? Gisele, tá me ouvindo? Eu tô Tô. gostando muito. Eu tô gostando muito porque eu tô achando legal que tá caindo umas fichas. Por quê? Eu tô aprendendo muito com a hipnose. Eu ainda não fiz PNL e tô estudando outras coisas, né? Tudo que aparece assim, que dá, eu estudo um pouco. E o que acontece? O meu ex-marido, ele falava que eu não... que para mim as coisas são mais fáceis porque eu não arrasto corrente. Ele costumava usar esse termo arrastar corrente. Porque eu, sem querer, eu utilizava essa técnica, eu utilizo na minha vida essa técnica. E quando você deu o exemplo da faca, eu achei muito engraçado, porque às vezes tem certas situações, e aqui em casa eu falo assim, eu educo minha filha assim, com algumas questões, eu falo assim, minha filha, ela fala, mãe, isso aqui é bom ou ruim? Que ela tem aquela coisa, né? Há 11 anos, tudo pergunta se é bom ou ruim, se pode, não pode. Eu falo assim, minha filha é igual faca. Faca, ela é boa ou ruim? Depende. Se você for usar para cortar um pão, para fazer uma comida, ela é excelente. Agora, se você usar para matar uma pessoa, é ruim. Então, assim, eu tô achando muito legal porque, assim, na minha vida, as coisas da minha vida, eu não carrego. Você falou do Facebook, eu achei engraçado, que eu vejo também as pessoas colocando e postando, e depois eu falo assim, caramba, eu me sinto às vezes um extraterrestre, porque e tem coisas ali que eu falo assim, gente, cada um tem um modo de pensar, a gente tem que respeitar o que o outro tem, porque ele pensa e age de acordo com a vivência e experiência dele, né? E assim, eu levo isso de filosofia para minha vida. E aí você está falando, aí eu estou aprendendo linguagens em algumas coisas que eu utilizo, entendeu? Então, assim, eu estou achando muito legal isso. Está sendo, assim, muito gratificante, né? E caindo umas fichas, porque, assim, você fazer uma coisa sem saber como, mas você acha que é isso, claro, eu li muito, eu estudei muito, muitas coisas que me fizeram agir dessa forma como eu ajo, entendeu? Eu estudei muito e aí eu ajo assim. Agora, assim, eu vejo que o que eu ajo já há alguns anos tem técnicas, tem padrões, tem ensinamentos, são ferramentas para se viver melhor, né? E se de repente eu não arrasto corrente, é porque eu, sem querer, eu estou usando técnicas para se viver melhor. Dificilmente eu entro num atrito com uma pessoa entra em atrito comigo por causa disso que você falou assim, por que as pessoas entram em atrito, por que discute, por que as pessoas não respeitam a opinião do outro, ou seja, não respeita o mapa do outro, né? E para uma boa convivência, mas eu não deixo de ter minha opinião por isso. Então, na hora assim que eu tenho que fazer uma situação, é como você falou, na minha casa, é meu território, é do meu jeito, entendeu? Agora, quando eu estou no território do outro, eu respeito o território do outro, mas eu não deixo de ter a minha opinião. É isso que você falou, entendeu? E assim eu falo com a minha filha. Minha filha às vezes, mãe, não sei. Eu falo, não, aqui em casa é assim. Se você quiser fazer diferente, entendeu? É em outro lugar. Então, assim, aí eu tô achando muito legal isso. A sua explanação, assim, tá maravilhosa. Muito obrigada. Tá me ensinando muito. Perfeito. Gisele, antes de você respondê-la, só para falar que a gente já está indo partindo para os minutos finais, você falou que ia fazer uma técnica. É coisa rápida. Eu poderia ficar aqui até meia-noite, mas
Senão a gente Eu vou fica mal propor o seguinte. Eu vou deixar essa técnica de presente para quem veio aqui na live e quer participar. Perfeito. A gente vai encerrar a live. E Perfeito. aí, quem quiser participar, fica mais um pouquinho e a gente faz a técnica. O que você Perfeito. acha? Ótimo, excelente. Boa E aí ideia. a gente mantém o tempo da nossa, da nossa live no YouTube. E fica de Perfeito. presente. Então, quem está assistindo o vídeo gravado ou está ouvindo, venha para as nossas lives, porque aqui acontecem coisas que fica no pós-vídeo. Exatamente, pessoal. Não percam, então. Vão perder uma ótima técnica. É isso, pessoal. Todos tenham uma boa Lincoln, você... noite. O Lincoln, Peraí que o quer Lincoln falar? quer falar. Fala rapidinho, Lincoln. Tá mudo. Tá mudo. Tira. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Só para completar, eu achei muito interessante essa parte de redes sociais, em questão de tomar cuidado com o que a gente pode postar, né? Só que acaba em certos pontos que a gente começa a observar também as curtidas, né? Em questão assim, para a gente conquistar mais clientes, né? A gente busca aquela informação de ter mais curtidas, mais compartilhamento e assim por diante. Aí a gente começa a observar em questão das outras pessoas, que postam aquelas informações que atingem em questão de política, religião. Aí você começa a observar, nossa, mas ela tem um engajamento tão grande. Só que é igual você comentou, né? Que às vezes a gente posta aquela informação, mas será que aquela informação, será que realmente é necessário a gente passar? Será que vai passar uma positividade da nossa profissão, né? Então, achei muito interessante essa parte e quero dizer a vocês, em questão de marketing digital, que não se importar com as curtidas. Independente do seu trabalho, nossa, meu vídeo está excelente, excelente qualidade, mas só teve 10 curtidas. Não importa. O importante é o que você fez, compartilhou e a pessoa visualizou e você fez um bom trabalho. Achei muito interessante essa parte que você falou. Perfeito. Muito obrigada Ótimo. pela contribuição. Excelente comentário, Lincoln. Muito obrigado. Certinho. Mas agora a gente quer o nosso presente. Vou encerrar aqui, pessoal. Boa noite. Deu 8h30. Então, estamos finalizando aqui mais uma resenha, Mastermind de Hipnose. Hoje foi com a mentora Gisele Raposo com o tema Mapa não é território. Tenho certeza absoluta que mudou a vida de algumas pessoas aqui, inclusive a minha, que vou começar a olhar as coisas de forma diferente. Agradeço a participação. A gente continua aqui no nosso presente. Boa noite, pessoal.